Olá! Começa agora a 11ª edição do Correspondente Local do ano letivo de 2021. Telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou o Lucas Miller. E eu sou o Yuri Marcinic. Nesta edição do Correspondente Local, você confere: vereadores de Ponta Grossa extinguem a Prolar. Projeto de lei quebrando silêncio exclui minorias, como negros e membros da comunidade LGBTQIA+. Prática do Karatê aprimora o desenvolvimento de jovens e crianças. Moradores da ocupação Erickson Duarte não têm acesso a serviços de saneamento básico. Está no ar o Correspondente Local. No mês de maio, a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa aprovou um projeto de lei que extinguiu a Companhia de Habitação de Ponta Grossa. No dia 25 de abril, a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa aprovou o projeto de lei número 341/21, que extingue a Companhia de Habitação de Ponta Grossa, também conhecida como Prolar. O projeto de lei que visa extinguir a Prolar foi proposto pela prefeita Elizabeth Schmidt e faz parte de uma reforma administrativa. O órgão será incorporado na Secretaria Municipal da Família. O vereador Geraldo Stocco foi um dos 4 vereadores que votaram contra o projeto e criticou a justificativa da prefeita de corte de gastos. Acho que existem na verdade, várias outras formas, porque o pessoal que trabalhava na Prolar, eles permaneceram no quadro de funcionários da prefeitura. Então a folha salarial que era gasta com o pessoal da Prolar, eles só foram realocados para outras pastas. Então o prédio que era da Prolar, a MTT também fazia parte, era um prédio público ali, né? Existe a piscina do Guaíra também, então é um prédio que a prefeitura precisa manter. Então não houve economia alguma. O que aconteceu foi jogaram para baixo do tapete algumas coisas erradas e extinguiram, infelizmente. Durante seu período de atividade, a Prolar atendeu 80 mil pessoas no município, garantindo moradia a elas. Antes de sua extinção, cerca de 17 mil pessoas estavam na fila de espera, à procura de uma moradia. Cleiton é uma dessas pessoas e critica a decisão da extinção. Hoje, o governo local, municipal, a prefeita atual Elizabeth, tendo outras interfaces dentro do seu mandato, preferiu extinguir o órgão, impactando literalmente na vida de pessoas que, assim como eu, que já há um certo tempo já está nessa fila dos 17 mil cadastrados dentro desses programas habitacionais promovidos pela Prolar, que é a Companhia Pontagrossense de Habitação em nossa cidade, impacta diretamente nossas vidas. Então, ela faz com que nós sejamos altamente afetados com isso, e nós somos o seu público-alvo, porque ela, enquanto representante de uma cidade, nos afetar dessa maneira, qual o cuidado que ela tem em relação às nossas vidas e a vida de tantas outras pessoas que também precisam de uma cidade equilibrada, uma cidade com recursos básicos, com inclusão e responsabilidade social, O projeto de lei visa estimular denúncias de violência contra mulheres, idosos e crianças, mas exclui homofobia e racismo. Veja a matéria de Leonardo Duarte. O projeto de lei Semana Quebrando o Silêncio foi aprovado em segunda discussão na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O documento prevê o incentivo de denunciar violência contra mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência. A proposta estabelece audiências públicas promovidas pela Prefeitura, entidades e setor privado. Está também previsto na divulgação os dados desses abusos. Apesar de envolver um grande número de pessoas, o projeto não é tão inclusivo e exclui o incentivo de denúncias de racismo e homofobia.
A professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Cleide Lavorati, do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência, explica que todo tipo de denúncia contra a violência é importante, mas em especial a pessoas que há muito tempo sofrem dessas negligências. Todo tipo de violência, de discriminação, de crueldade contra o ser humano, ele tem que ser denunciado, e principalmente desses grupos que são mais afetados, como populações negras, populações jovens, pobres, de periferia e também a população LGBTQI+. Eu acho que é bem importante, seja uma violência sofrida no âmbito da família, seja uma violência institucional, muitas vezes que o indivíduo busca nas instituições que deveriam protegê-lo e ele sofre violência ou discriminação, ou seja, a violência comunitária mesmo, ela tem que ser denunciada para que se garanta os direitos humanos dessa população. Então, é bem importante que os programas de prevenção, a legislação, as instituições se organizem para defender todos os segmentos, especialmente os mais vulneráveis para a situação de violência. No primeiro semestre de 2021, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ponta Grossa registrou 890 solicitações de medida protetiva contra algum tipo de violência. Para o autor do projeto de lei, vereador Júlio Killer, um dos meios de denunciar seria a criação de um aplicativo que agilizaria o processo. Que visa a prefeitura ela fazer campanhas educativas e demonstrar para a população a maneira com que se denuncia, como se denuncia. Inclusive, nós colocamos no projeto a possibilidade de ter um aplicativo no celular que vai encaminhar a denúncia direto para o poder público, E desta forma ficar mais ágil a denúncia e mais ágil também o logo após, a denúncia. Ser bem regulamentado pela prefeitura, ele vai ter um alcance muito grande. São vários os tipos de denúncias praticados com pessoas idosas, mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Os principais tipos de violência contra os segmentos mais vulneráveis da sociedade, que são crianças e adolescentes, são mulheres, são pessoas idosas, pessoas com deficiência, inclusive população LGBTQI+, população negra. Então, são diferentes tipos de violência que acometem essa população, desde a violência física, através de agressões, lesões corporais, que vai desde um tapa, considerado às vezes um recurso pedagógico, considerado equivocadamente uma forma de impor limites na educação de crianças e adolescentes, até agressões que podem levar à morte da pessoa. Aí nós temos a violência psicológica, que é todo tipo de humilhação, de xingamento, de discriminação, processos da alienação parental, voltadas a crianças e adolescentes, no caso de pais muitas vezes separados, a violência patrimonial, que a pessoa idosa, é muito comum ela ser vítima desse tipo de violência, as mulheres também em situação de violência doméstica sofrem a violência patrimonial, a violência sexual, em todas as suas formas, também assédio sexual. Nós temos a violência que é cometida por omissão. Então, todas essas violências que eu citei, a violência física, psicológica, sexual, é pela ação do agente da violência, mas a gente tem a violência praticada por omissão, que são as negligências, a omissão de cuidado. Em Ponta Grossa, são vários os canais para realizar denúncias e pedidos de ajuda. O número da Delegacia da Mulher é o DDD 42 3309 1300. Patrulha Maria da Penha é o número 153. Disque Denúncia Idosos é o 181. Outros números para realizar denúncias é o da Polícia Militar, CREAS, NUCREA e outros que vocês acompanham na tela. Mais de 60 anos após a regularização no Brasil, os benefícios da prática do karatê continuam atraindo jovens e crianças. Confira na reportagem de Yuri Marcinic. Trazido por imigrantes japoneses no início do século XX, o karatê se popularizou no Brasil em meados da década de 60 com a formação da Associação Brasileira de Karatê. Desde então, o karatê vem oferecendo muito mais do que apenas recursos para a defesa pessoal, para aqueles que o procuram, como é o caso de crianças e jovens. O sensei Ricardo Soares comenta que a maioria dos alunos entra pela luta e pelo status, mas se mantém pela filosofia da prática. Esse é o inicial, o início que as pessoas procuram, a defesa pessoal, o combate, aprender a lutar, aprender a se defender. Mas no passar dos anos elas percebem que isso é o mínimo, isso é a menor das partes.
que tem outras coisas mais importantes do que aprender a lutar. A arte marcial nos transforma e acaba sendo uma filosofia de vida. Isso é o karatê. Essa trajetória também é passada para as próximas gerações, como é o caso de Rafaela Fernandes, que após ser iniciada na arte marcial na adolescência, retornou na fase adulta e trouxe a filha junto. E eu pratico karatê desde a adolescência, inicialmente por incentivo de meu pai. Parei um tempo e agora eu retornei trazendo a minha filha, porque a gente aprende muitos valores importantes, como a disciplina, a responsabilidade, a questão do foco. E tudo isso eu estou trazendo agora, trazendo essa imagem para minha filha também. Para a pedagoga Mirella Leinecker Schoenberger, os benefícios das artes marciais vão muito além da prática no tatame, principalmente para aqueles que começam cedo. Então a gente tem ali a questão de atenção, como crianças melhoram o foco, né, nas atividades, eles conseguem ter uma agilidade maior, se concentram mais. Então isso é muito importante justamente porque nas artes marciais você consegue tentar pensar o que o outro vai fazer antes, né? Então traz valores, né, incríveis, melhora o estado de alerta da criança também. Então eu sempre trago aquele exemplo de chorar, né? Por que os homens não podem chorar, eles acabam se limitando tanto aos sentimentos. E no karatê ele faz exatamente o oposto, né? O menino consegue se libertar daquilo e de maneira geral se tornam crianças menos agressivas fora do karatê. Já as meninas conseguem elevar a autoestima, justamente porque elas se sentem mais confiantes, né? Ensinam respeito, a ser bom socialmente também. E a questão de limites, né? Até onde que vai o limite de um, de outro. Torna-se um ser muito mais diversificado. O karatê em minha vida, ele tem servido não só como um artifício para a defesa pessoal, mas também para melhorar, tem ajudado muito a me melhorar como ser humano, física e espiritualmente. E uma dica que eu dou é que os jovens precisam buscar a arte marcial para buscar um ideal, porque dá a vocês um caminho e dá também um conhecimento, perseverança. As reportagens que integram o correspondente foram produzidas no contexto da pandemia de Covid-19. Com o retorno das aulas presenciais em fevereiro de 2022, as reportagens e entrevistas estão sendo feitas seguindo os protocolos de biossegurança da UEPG e do curso de jornalismo. O ambulatório do campus Varanas da UEPG retomará o atendimento noturno para a comunidade universitária. Informações com João Vieira. O ambulatório do campus Varanas da Universidade Estadual de Ponta Grossa retomará o atendimento noturno para toda a comunidade universitária. Técnicos de enfermagem da UEPG estarão inicialmente até às 8h30 oferecendo atendimento médico do trabalho para professores e servidores, enquanto que para alunos o atendimento fica direcionado para casos de emergência. O funcionamento do ambulatório em período noturno no campus de Varanas era uma demanda antiga da comunidade universitária. Segundo Jefferson Machado, da Diretoria de Qualidade de Vida do Trabalho na UEPG, com o atendimento noturno, a comunidade universitária que frequenta o campus à noite terá uma referência para os atendimentos de saúde. Inicialmente, o atendimento em Varanas é destinado ao atendimento médico do trabalho, servidores e professores, e emergencial para alunos, sendo o atendimento clínico reservado apenas ao campus central. Segundo a UEPG, o planejamento é que em breve o horário de atendimento seja expandido para as 10 horas. Centro de Ponta Grossa não possui ciclofaixas para auxiliar moradores que usam a bicicleta como meio de transporte. A repórter Evelyn Paz tem os detalhes. Ruas como Balduino Tax, Vicente Machado e Benjamin Constant, localizadas no centro da cidade, não possuem ciclovias ou ciclofaixas para auxiliar moradores que usam a bicicleta como meio de transporte. Ali no centro era importante, né? Porque ali é um ponto, né? Que bastante gente passa ali, todo mundo está vindo do trabalho, né? E seria importante ali. Um dos temas mais debatidos na sociedade atual é a mobilidade urbana.
Dentro dessa discussão está a utilização de ciclovias e ciclofaixas como meio de locomoção e de lazer na cidade. As ciclofaixas presentes em Ponta Grossa estão localizadas nas avenidas Dom Geraldo Pelanda, Monteiro Lobato e Carlos Cavalcante, além de alguns parques dentro do município. Ponta Grossa conta com mais 2 ciclofaixas em regiões fora dos centros comerciais, uma no Lago de Olarias e outra que liga o campus de Uvaranas da UEPG até o Passo do Pupo. Atualmente, segue na Câmara Municipal o projeto Vou de Bike, de autoria do vereador Felipe Passos. O projeto visa implantar bicicletários em pontos estratégicos da cidade para incentivar o uso da bicicleta. Muitos trabalhadores não utilizam a bicicleta hoje somente por questões de saúde ou questões de atividade física e afins. As pessoas estão utilizando hoje por necessidade, né, para ir para os trabalhos. Então é importante que você pense nisso, né, de ter cada vez mais vias para os ciclistas, mas é importante, como eu venho através desse projeto e possivelmente lei, pensar aonde que vai ser estacionado. Mas a falta de ciclofaixas e ciclovias em regiões centrais podem afetar a maior adesão às bicicletas no município. Há 9 anos, a organização Pró-Ciclovias, junto com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa, elaborou um projeto que visava mapear todas as regiões da cidade possíveis para implantar ciclofaixas, mas o projeto não foi concluído. Moradores da ocupação Erickson Duarte não têm acesso a serviços de saneamento básico e precisam de ligações clandestinas para obterem água e luz. Confira a matéria de Marcela Panzarini. O acesso ao saneamento básico é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, sendo descrito como essencial e indispensável para a vida com dignidade. No Brasil, a realidade enfrenta dificuldades e escassez de água, como é o caso da ocupação Erickson Duarte, no bairro Ouro Verde, em Ponta Grossa. A maioria dos moradores da ocupação não possuem banheiros em seu domicílio, incluindo chuveiro e vaso sanitário. Por conta da falta de saneamento básico, parte dos moradores fazem ligações clandestinas de água e luz para terem acesso à higiene pessoal e básica. Então aqui não tem nada fornecido pela prefeitura, nem água, nem luz, nem nada. Algumas pessoas conseguiram puxar, como diz o famoso gato, né? Mas tem muita gente que não tem condições de comprar mangueira, então não tem água em casa. Pega do vizinho, né? Quem tem ajuda o próximo com balde de água, né? Então também eu sei que tem gente que não consegue nem tomar banho aqui por não ter a água, nem a luz. Tem bastante gente que está à vela ainda, mas tem bem poucas pessoas que também puxaram o famoso gato de luz. A Companhia de Saneamento do Paraná possui uma tarifa residencial para moradores de baixa renda, com desconto na conta de água e esgoto. O programa atende mais de 230 mil famílias no estado. Para realizar o cadastro no benefício, basta acessar o site da Sanepar. O cadastro tem validade de 2 anos, podendo ser renovado após o final do período. Paixão por carros antigos agita o movimento antigomobilismo em Ponta Grossa. Detalhes com Cássio Murilo. Seja em grandes eventos ou pequenos encontros, a cultura do carro antigo se mostra expressiva em Ponta Grossa. Apesar das diferentes vertentes envolvendo customização ou originalidade, o antigomobilismo, como é chamado pelos entusiastas, costuma reunir proprietários dos mais variados projetos e montadoras, a fim de trocarem experiências e exibirem seus carros. A crescente cultura antigomobilista também viabiliza o surgimento de oficinas especializadas no segmento e a fabricação de peças customizadas que auxiliam na reprodução de um antigo estilo de customização, o VEB, abreviação de Velha Escola Brasileira. O interesse pelo antigomobilismo afeta diretamente o valor de carros e de peças. A cultura do carro antigo vive a situação onde quem tem não quer vender e quem quer paga o que for preciso.
É o caso de Ângelo Carneiro Silva. Além da preparação aspirada com 3 carburadores, cabeçote trabalhado, comando e escape, seu Opala SS 1973 possui uma raríssima combinação de modelo, cor e carroceria. Já está decidido, esse carro nunca na vida vai ser reformado ou restaurado. O que a gente precisa fazer, lógico, é cuidar, é manter. Então, levando tudo isso em consideração, ele sendo um SS, 6 cilindros, um carro de plaqueta, e ainda mais com a tinta original, cara, ele é um puro sangue. Dos mais brabos aos mais pacatos, os carros antigos despertam desde o mais puro prazer de dirigir à mais profunda das nostalgias. E se depender dos entusiastas, eles ainda rodarão por muito tempo. Ficamos por aqui com a última edição do Correspondente Local da Turma A. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódico-UEPG e nossa página na internet, periodico.sites.uepg.br. Até a próxima edição, agradecemos a sua audiência durante esse período em que começamos o telejornal de forma remota e finalizamos na volta à prática presencial.